Como os homens não podem gerar novas forças, mas somente unir e dirigir as que existem, eles não têm outro meio para se conservar senão de formar por agregação uma soma de forças capaz de prevalecer sobre a resistência, de mobilizá-las com uma só motivação e de fazê-las operar conjuntamente. Essa soma de forças só pode nascer do concurso de várias delas. Mas sendo a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como ele poderia empregá-los sem se prejudicar e sem negligenciar os cuidados devidos? E é com esse trechinho do Pacto Social, aqui no livro do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, que nós vamos fazer um comentáriozinho sobre esse livro que eu acabei de ler, Lord of the Flies, que em português é O Senhor das Moscas, de William Golding. Excelente livro. Então, bora para mais uma conversa paralela. Bom, esses dias eu terminei esse livro aqui, William Golding, Lord of the Flies, O Senhor das Moscas, e fiquei, assim, bastante admirado com a escrita, com a maneira crua com que ele mostra os eventos que acontecem, e já é um dos livros preferidos aqui deste ano, viu? Um livraço. Eu também assisti o filme e gostei muito também. Eu indico bastante para que você leia. Vou comentar um pouquinho sobre ele, mas não vou dar muito spoiler aqui, somente falar o básico e fazer alguns comentários para que você tenha curiosidade e o leia. É um livro muito fácil de ser encontrado, é um clássico, foi vencedor do Nobel em 1983, então vale a pena. Do que fala assim em linhas bem gerais? No meio de uma guerra nuclear, um avião inglês que estava evacuando cai numa ilha totalmente deserta e um grupo de garotos entre 6 e 12 anos tem que sobreviver em uma situação totalmente inóspita que nunca conheceram e cometem barbaridades muito grandes e assim muito chocantes para a gente que está lendo. Eu achei o final assim bem tocante. E é muito o que eu estava lendo esses dias, que existe muita associação e dizendo que confronta a teoria de Rousseau, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Mas o que eu gostei daqui é que mostra que nós, despojados de todos os aparatos que nós temos que viver com o básico. Temos ou que nos juntarmos para poder sobreviver, como eu li aqui no começo, Rousseau, né, que fala que com tudo que nós temos, teríamos que ter algo, no caso dele, um Estado, para que governe, para que faça a manutenção de toda a nossa liberdade. Nós somos livres, nós temos total liberdade para tudo. Só que para que tenha uma adequação melhor dessa nossa liberdade, nós abrimos mão dela, entregando para um soberano para que ele possa cuidar de todos nós. Segundo ele, nós perdemos a liberdade? Não. Nós apenas damos para alguém essa liberdade para que ele faça melhor uso para que atenda todos nós, porque todos nós temos liberdade, nós já nascemos livres. E segundo Rousseau, essa liberdade é o que faz com que nós sejamos humanos, é a nossa característica principal. Esse livro aqui bota um pouco o dedo na ferida, porque os garotos têm que lidar com coisas totalmente básicas que são da própria sobrevivência. Primeiro, a comida. O que eles têm aqui na ilha? Principalmente porcos, que aparecem assim do nada, eles têm que sair matando. Então eles dividem em dois grupos. Esse primeiro grupo tem que manter o fogo aceso, porque com o fogo aceso é importante que algum avião apareça e venha resgatá-los. O outro vai caçar. Só que esse grupo de caçadores, liderado por Jack, ele vai ocasionando coisas bem mais terríveis. Já que eles são caçadores, eles se acham até mais importantes. Inclusive, uma parte interessante, quando eles acham que tem uma besta ali na ilha, e na verdade era o corpo de alguém que estava lá em algum avião que caiu, e eles confundiram com uma besta. E esse grupo passa a tratar com bastante medo aquilo lá, e eles que são os caçadores, eles podem lidar com essa besta. E Ralph, que é o rapaz, o primeiro líder, ele tenta acalmar, ele tem muito mais sabedoria. Fala, não, não é bem assim.
não é uma besta, vamos olhar com mais cuidado. Esse outro grupo passa a liderar com muita força. Matam um personagem que é muito simpático, muito inteligente, que aqui no livro chamado de Pig, né? Porquinho, o nome dele seria. Então, assim, como seríamos nós se do nada tirassem a nossa internet, a minha aguinha aqui gelada, a minha canequinha aqui, que eu posso ir ali pegar meu cafezinho na hora que eu quiser, meus livros aqui, ó, quando eu quero, se eu não quero um livro, tenho meu Kindle para ler. Como seríamos nós sem todo esse aparato? Porque mesmo as pessoas mais pobres hoje acabam tendo um celular, pelo menos na mão, para estar antenado com o que acontece no mundo. O que aconteceríamos com todos nós? Será que se isso acontecesse, nós nos juntávamos, nós entenderíamos que todos temos a liberdade? Então é importante que nós nos unamos. Será que nós somos bons a esse ponto? Esse bom que Rousseau fala não é daquela bondade como a gente entende hoje, né? Até um pouco mais ingênua. É uma bondade no sentido de todos nós temos potencialidades imensas, que nós temos na verdade. Mas o que nós fazemos com essa potencialidade? Eu acho que está muito claro hoje que nós estamos muito mais próximos do Senhor das Moscas do que dessa bondade. Porque em pleno 2023 nós estamos acompanhando praticamente duas guerras lá na Rússia com a Ucrânia e a eterna guerra que nós temos lá na Palestina. Então, assim, não é que bota um questionamento gigantesco para Rousseau. Na verdade, Rousseau está escrevendo numa época do iluminismo, uma época que o homem está descobrindo, está redescobrindo a sua razão. O homem está muito satisfeito com as suas descobertas científicas, racionais. Então era uma outra época completamente diferente. Tem um carinha que botou um dedo na ferida muito grande, que é Freud. Inclusive vou indicar mais um livro aqui para vocês, que é do Herbert Marcuse, Eros e Civilização. E o subtítulo é Uma Interpretação Filosófica do Pensamento de Freud. Eu estou lendo e estou gostando bastante também. Ele fala no começo isso aqui, ó. A cultura coage tanto sua existência social como a biológica, não só partes do ser humano, mas também sua própria estrutura instintiva. Contudo, essa coação é a própria pré-condição do progresso. Se tivessem liberdade de perseguir seus objetivos naturais, os instintos básicos do homem seriam incompatíveis com toda a associação e preservação duradoura. Destruiriam até aquilo que se unem ou em que se conjugam. O Eros, incontrolado, é tão funesto quanto a sua réplica fatal. O instinto de morte. Sua força destrutiva deriva do fato deles lutarem por uma gratificação que a cultura não pode consentir. Ou seja, nós, no estado pré-civilização, somos dotados do id, que é tudo que tem na minha cabeça aqui, todas as minhas pulsões, as nossas pulsões. E quando nós vamos criando a sociedade, essas pulsões que nós temos vão sendo reprimidas. Então, essa repressão é justamente o fato de nascer na nossa sociedade. Aqui está mostrando uma época em que as pessoas vão ter que voltar àquele id, aquele primário lá, principalmente a alimentação, proteção e tudo isso. E o que mostra aqui é um pouco mais parecido até com Freud. Eles se destroem, eles estão se destruindo aqui. Quando um deles tem um pouquinho mais de racionalidade para poder parar, entender, aqueles outros não entendem e tentam matá-lo. Porque a parte instintiva está falando até mais alto nesse momento. Esse livro traz esses questionamentos. Eu acredito que é muito importante ler esse livro à luz de Freud. É bem interessante também. Segundo Freud, o fato de nascer a nossa cultura é justamente o fato de termos que reprimir os nossos maiores desejos. Isso é uma verdade, porque pensa bem, se nós pudéssemos ter todos os nossos instintos, nossos desejos, vontades atendidas, imagina como seria uma sociedade. Nossos desejos sexuais, apetitivos e tudo. A gente sabe muito bem que comer muito faz mal. Só que se a gente for levar somente pela nossa fome, a gente sai comendo de uma forma louca.
né? É isso que nosso id está querendo, que nós comamos. Mas existe uma voz aqui criada pela sociedade, até porque o discurso médico também é uma linguagem criada. Mas é essa que fala, ó, se você comer muito, você vai ter diabetes, pressão alta, você vai ter várias coisas. Então nós temos que reprimir esse impulso que nos faz comer qualquer coisa. Esse impulso para várias coisas. Nós temos impulso de morte, muitas vezes com uma raiva muito grande, a vontade que nós temos é de matar a pessoa. Quem já não teve isso, né? Essa vontade de matar alguém. Mas a nossa cultura cria esse aparato policial, para todo esse aparato que se eu matar uma pessoa eu vou preso. Então é sempre essa maneira de nos reprimindo. Isso é bom ou ruim? Depende. Existem coisas que são para o bem e coisas que são para o mal. Esse livro aqui nos faz pensar muito. É um livro assim que a gente poderia estar falando muita coisa. E como ele está muito fresco na minha cabeça, vem várias coisas. Mas o que eu quero deixar para vocês é justamente a vontade que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. E que tentem responder: como seríamos nós no estado de natureza? Rousseau fala que nós somos bons por natureza, nós temos muitas potencialidades. Hobbes, que é um outro contemporâneo dele, fala que na verdade nós nos destruiríamos, porque nós temos tanta potencialidade que chegaria uma hora que teríamos que nos destruir. Está um pouco mais próximo, né? Tirando as devidas diferenças de Freud do que nós. Até porque ele ainda não fala dessa questão do id, dos desejos e tal. Ele fala das potencialidades. Ele ainda está numa época muito russoniana ali, né? Do iluminismo, da nossa racionalidade. Então, é isso por hoje. Espero que seja um convite para que você leia e essas pinceladas que eu dei para que sejam insights, para que quando você leia, você pense também e tire suas próprias conclusões do Lord of the Flies. Não confunda com Lord of the Rings, que quase eu ia falando aqui também. É isso aí, pessoal, e até a próxima conversa paralela.